alegria, nosso ânimo, nossa confiança, nossos projetos, desestimulam no relacionamento em família, nos faz desabar quanto à esperança de uma família sólida, nos mete nos calabouços da vida, das amarguras, dos ressentimentos. A gente quer sair dali, mas sente prisão, segurando os pés e as mãos de tudo que é lado, e não tem força. Lembre-se, Deus se move dentro de promessas. E Jesus deixou bem claro: Pedro, quando tu te envelheceres, ele ainda estava relativamente jovem. Por essa ocasião, acredita-se que quando ele foi comissionado, ele tinha a idade de Jesus aproximada entre 30, no máximo 33 anos. Atos dos Apóstolos cobre 30 anos. Nem o ministério de Paulo começou ainda, então provavelmente entre 4 ou 5 anos. Muito novo ainda, estava debaixo de uma promessa. E ninguém pode invalidar uma promessa de Deus na vida da gente. Ninguém. Olhe para essa pessoa que está do seu lado. Diga: ninguém pode invalidar o que Deus tem para ti. Isso não significa dizer que tua vida não será uma vida sem curva. Será uma caminhada reta. Não. Provavelmente tenha curvas, tenha montanhas. Mas uma coisa são as dificuldades e outra coisa é nossa estagnação. Momentaneamente, essa prova veio além daquilo que Pedro podia administrar. Se tornou refém de um alto político. Não tinha dinheiro para constituir um advogado e nem ninguém influente que pudesse advogar ao seu favor. Mas estava debaixo de uma promessa. E isso faz toda a diferença. Promessa é promessa. Assim que a Bíblia diz que quando ele foi preso, lançado no cárcere e entregado a 4 escoltas de soldados, porque Herodes pretendia, no dia seguinte dos pães asmos, apresentá-lo e ordenar, obviamente, a execução. Ele no cárcere tomou uma atitude de quem descansa. Por que passaram a noite agonizando? O dia seguinte pertence a Deus. Minha vida não é escrita aqui embaixo, é escrita lá em cima. Eu sou servo e propriedade de Deus. Se chegou meu tempo, glória a Deus. Porém, se não, Deus encontrará uma maneira de agir a meu favor e de me abrir as portas. E nessa fé, não permitiu que a ansiedade tirasse o seu descanso. Ao invés de perder o sono por ansiedade, deve ter agradecido a Deus, entregue a vida ao Senhor e adormeceu. Só dorme quem está tranquilo. Qualquer preocupação além do que você pode administrar pode lhe tirar o sono. E tem muita gente boa precisando de remédio para dormir. Mas eu vou te dar um antídoto agora. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais o Senhor fará. Olha aqui, deixa eu contar uma coisa para você. Biblicamente falando, Pedro estava respaldado na confiança de que o Deus que o havia colocado para fazer a sua obra tinha responsabilidade de cuidar dele. Nós sabemos que o Senhor é quem escreve a nossa história. Quando Israel saiu para a terra de Canaã, depois de 40 anos de jornada, em Sitim, o acampamento ficou organizado e diante deles tinha uma grande muralha na entrada da cidade chamada Jericó. Mas Jericó não deveria ser problema, porque Deus havia dito que iria introduzi-los na terra prometida. E a Bíblia diz: Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. E isso era suficiente para Israel marchar e acreditar que era do interesse de Deus abrir caminho no meio
fora. E quando Deus não quer abrir uma porta, ele derruba a muralha. E foi o que ele fez. Não tinha a menor intenção de abrir uma porta pela cidade, mas queria ser glorificado na ação poderosa dele de desobstruir o caminho para a sua vontade acontecer. E nós sabemos o final do relato. Jericó cai, Israel faz daquela muralha escombros para passar para o outro lado. Deus é especialista em criar caminho, nem que seja escombros, mas a gente passa na autoridade do nome do Senhor Jesus. Quando Israel estava na Babilônia, mais de 100 metros de altura, com 100 portas de bronze, cadeados de ferro, Deus usa o profeta Isaías para declarar que pela sua soberania, Ciro, ungido dele, ele tomaria pela mão para bater as nações e abriria as portas, e as portas não ficariam fechadas. Isaías 45:1 e 45:2 diz: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, para que tu me conheças que eu sou Deus. E quando chegou o tempo de Israel, Judá sair da Babilônia, Deus permite que Ciro assine o edito, abrindo as portas do grande império que agora era Medo e Persa. Israel volta para reconstruir a cidade, porque Deus escreve a história. A igreja de Filadélfia, Apocalipse capítulo 3, versículo 7, o Senhor Jesus falando para aquela igreja diz: ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo e o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Conheço as tuas obras, coloquei diante de ti uma porta aberta e ninguém vai poder fechar. De todas as 7 igrejas, ela foi considerada a igreja missionária, a igreja com ação proclamadora, porque Filadélfia ficava na entrada da Ásia e era base para aquele continente todinho ser alcançado. Assim que a chave de abrir estava nas mãos de Deus. E deixa eu lhe dizer, tem pessoas que falam, algumas tradições, que a chave das portas do céu está na mão de Pedro. Tá não. Jesus disse: está na minha mão. Eu abro e fecho. Quando eu fecho, ninguém abre. Quando eu abro, ninguém fecha. Por isso que Pedro estava aqui nessa prisão, mas sabia que a chave que podia abrir estava com Jesus. E ele dormiu. Ele dormiu. E a igreja, a Bíblia fala, orava incessantemente por Pedro. Deus é soberano, Ele age pelas suas promessas, mas é preciso ter um entendimento de Daniel. Quando lendo o profeta Jeremias e descobriu que os 70 anos de cativeiro havia passado, rasga o coração na intercessão, para que Deus mude as circunstâncias e abra as portas para Israel regressar. A igreja sabia que Deus tinha chave, mas agora estava incessantemente orando a favor de uma intervenção divina. A igreja não tinha dinheiro, não tinha influência, nem tinha pessoas que pudessem representá-la diante de Herodes. Mas ela tinha uma chave, que era orar. Fizeram uma vigília na casa de Maria, mãe de Marcos, que acredita-se que era um lugar reservado para longos momentos de oração. E começaram a chorar. Deus entra nessa questão. Tiago já está morto. Deus não permita que o teu servo morra. Apesar que já havia uma promessa lá em cima, a igreja chorava. E Herodes cria piamente que no dia seguinte ele iria mandar executar Pedro. Mas a Bíblia diz, quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados acorrentados em 2 cadeiras e sentinela que guardava aquele cárcere. Sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão e tocou ao lado dele e disse: desperta, levanta-te depressa. E quando o anjo deu a ordem, as cadeias caíram das mãos. E o anjo disse: levanta-te, veste-te e segue-me. Põe a tua capa e segue-me. E onde o anjo ia passando, as portas iam se abrindo. Uma intervenção de Deus, porque a igreja orou. E nesta noite eu estou aqui como profeta de Deus para declarar: não tem
fechada que Deus não possa abrir. Não tem cadeado de ferro que Deus não possa romper. Não tem nenhuma opressão que o Senhor não possa destruir. Estamos no tempo do grande mover de Deus. Você crê nisso? Se vai caminhar com Deus na terra, nesse último momento precisa orar para Deus te dar um nível de fé. Vai ser exposto, vai ser humilhado, vai ser criticado, mas não importa, não vai recuar. E se alguma área da vida tiver no cativeiro, que seja as finanças, que seja a saúde, que seja a família, aqui está um Deus que tem todas as chaves, que pode girar em teu favor e te soltar. Por quê? Porque o lugar dos ungidos de Deus não é cativeiro. O lugar dos ungidos de Deus é nos lugares onde a palavra pode ser pregada.